Hoje a TV GGN traz Gilberto Maringoni. Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Grande ABC e pode trazer alguma luz para a questão do Biden na América Latina e Biden em Venezuela, principalmente. Maringoni, obrigado por sua boa vontade em conversar aqui conosco. E o que será da América Latina sob Biden? Ele já deu indícios na sua trajetória política do que vai acontecer, porque 8 anos com Barack Obama deve dar já uma luz na direção que vai o Biden para a América Latina, né? Olá, Lourdes, é uma satisfação estar aqui. Eu quero cumprimentar também todo mundo que nos assiste. Olha, é o seguinte, a gente precisa ver o que foi a política do Trump para a América Latina e, evidentemente, fazer o que você fez, fazer um quadro comparativo. Vamos levar em conta o seguinte, a política externa americana é uma daquelas políticas de Estado. Os Estados Unidos, a gente tem sempre que raciocinar não como se fosse um país como outro qualquer, embora cada país tenha a sua especificidade, mas os Estados Unidos funcionam como um império. Não é que ele seja um império, não tem um monarca, não tem um imperador lá, mas o império, eu digo, é um império expansionista. Os Estados Unidos não tem colônias, mas exerce o seu poder internacional de inúmeras maneiras, seja pelo hard power, né? Os Estados Unidos têm o poder duro, que são quase 900 bases no exterior, tem frotas que têm possibilidade de alcançar qualquer ponto do planeta em poucas horas, né? Então, o domínio que os Estados Unidos fazem de se arrogar a xerife do mundo é algo inabalável, seja qual o presidente da República. O que diferencia é a agressividade com a qual esse poder é utilizado. E isso, muitas vezes, faz diferença. Os Estados Unidos não deixam de ser aquilo que a gente chama de imperialista, isso não é um rótulo de esquerda, mas qualquer cientista político classifica essa política como imperial. Mas na América Latina, os Estados Unidos dão curso sempre a uma espécie de renovação do que foi tanto a doutrina Monroe de 1823, né, América para os americanos, mas em especial sempre uma atualização do corolário Roosevelt, falando aí do Theodore Roosevelt, que governou os Estados Unidos no início do século XX. O que o Roosevelt pretendia? Pretendia o seguinte, quando os Estados Unidos ascenderam à posição de potência hegemônica, não no mundo, mas pelo menos nas Américas, a ideia era de que os Estados Unidos fariam a segurança do continente, a segurança contra ataques externos, e as suas forças armadas, as forças armadas de cada país, cuidariam da segurança interna. O que todos os presidentes dos Estados Unidos fizeram, e o que o Trump acentua, foi uma renovação do corolário Roosevelt, que é o Big Stick, né? O Big Stick é o grande porrete, né? Speak softly and carry a big stick. Fale manso, mas carregue um porrete. A ideia é a seguinte, você incorpora as Forças Armadas latino-americanas no Comando Militar Sul, como incorporou as Forças Armadas brasileiras, colocando um general lá, o Comando Militar Sul é baseado na Flórida e comanda todo o Atlântico Sul. E escolhe os seus amigos e inimigos. Os Estados Unidos nunca invadiram nenhum país da América do Sul. A política bélica, militar, sempre foi exercida na América Central e no Caribe, tirando aqui a porção do Caribe que está na América do Sul. Então, os Estados Unidos entraram na Nicarágua, em Cuba, no Haiti, na República Dominicana, no México, mas nunca num país da América do Sul. O Trump tentou fazer uma aventura bélica na Venezuela e isso não passou de provocação. O Joe Biden deve fazer uma política um pouco menos ostensiva, mas ele já disse num discurso em julho que ele iria conter a Venezuela, que quem iria conter os arroubos aí ditatoriais, como ele chama, do Maduro, seria ele e não o Trump, que não estava conseguindo, ele não falou assim, mas não estava conseguindo derrubar o Maduro. O que ele insinuou é isso. É preciso ver que as pressões contra a Venezuela que o Barack Obama fez foram muito pesadas. O cerco econômico ao país, quem começou
já em 2013, 14, 15, foi Barack Obama, né, de impedir empresas comercializarem na Venezuela, de bloquear contas da Venezuela no exterior, nos Estados Unidos, de impedir empresas que comercializem com os Estados Unidos de terem total liberdade de negócio com a Venezuela. Portanto, é o seguinte, eu acredito que o Biden, no caso específico da Venezuela, vai exercer o poder num grau diferenciado. Mas isso faz muita diferença numa situação de crise, de pandemia, de recessão mundial, como a gente deve ver pelo menos pelo próximo ano aí adiante. Maringoni, teve uma declaração do presidente cubano dizendo que muito provavelmente iam conseguir retomar as negociações bilaterais com os Estados Unidos. Você acha possível isso diante desse histórico todo de tentativa de controle, né, nesses países, e Cuba foi um dos que você citou? Olha, a questão é a seguinte, o Barack Obama fez aquela negociação em Cuba, a gente precisa sempre pensar no contexto. Não porque ele era o Barack Obama, mas porque, na maior parte do seu governo, a correlação de forças na América Latina estava com a centro-esquerda. Não vamos esquecer, o Obama sai no final de 2016, até o início de 2016, o Brasil era governado pela Dilma Rousseff. Tudo bem que ela tenha feito um governo com muitos problemas, mas era um governo de centro-esquerda. A Argentina, até 2015, era governada pela Cristina Kirchner. O quadro no Equador, você estava o Rafael Correa, até acho que 2013, 2012, agora me falha aqui, mas parte do governo equatoriano, parte do governo venezuelano estava com Chávez, numa situação, antes de 2013, quando a Venezuela entra em crise e o Chávez morre, entra em crise por causa da queda do preço do petróleo, a Venezuela estava numa situação melhor. Então, o Obama faz a negociação com Cuba no final do seu governo, ainda nesse quadro. O que muda com o Trump, além dele ser um presidente de extrema-direita e de ter dado força e espaço e voz a um setor extremado também, tanto na diplomacia, o Mike Pompeo, os setores mais aguerridos da direita do Partido Republicano, mas ele encontra uma América Latina diferente. Ele encontra a América Latina com Bolsonaro e Macri. Isso faz toda a diferença. Então, a negociação que o Obama habilmente fazia com Cuba, o Trump não tinha por que fazer. O que ele queria era estrangular Cuba. Vamos pensar também o seguinte, o Obama sobe à presidência em 2008, ele se elege, prometendo acabar com a base de Guantánamo. E não tem força interna, não é no Partido Democrata, é no establishment americano, para acabar com a base de Guantánamo, que é quase que uma cláusula pétrea encravada na ilha de Cuba. Né? Metade do território cubano quase é uma possessão americana e é uma prisão, onde tem denúncias de violações de direitos humanos muito sérias. Então, eu friso sempre isso, quer dizer, existem o homem, eu digo homem, a mulher, e suas circunstâncias. Aliás, sublinhando só uma questão, a política externa do governo Biden para com o Oriente Médio deve se manter muito semelhante à política do governo Trump. Evidentemente que o Biden talvez não faça o infantilismo de apoiar um gesto como o do Netanyahu, que queria mudar a capital de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, que isso é uma provocação. Né? Mas a política de apoio a Israel no Oriente Médio, das negociações priorizarem o Estado judeu, devem continuar. Embora a Kamala Harris fale nos dois estados, né, palestino e israelense, a Kamala Harris tem alguns pronunciamentos de firme defesa de Israel feitos durante a campanha e na sua gestão no Senado. Ela preside, ela é uma associação de apoio a Israel. O seu marido é de origem judaica, é um firme apoiador de Israel. Então, isso demonstra que, para o resto do mundo, não deve haver uma mudança de peça. Agora, vai ter vantagens. Quer dizer, claro, o Biden deve voltar aos organismos multilaterais, deve voltar ao Acordo do Clima, deve voltar à Comissão de Direitos Humanos, deve voltar ao OMS, né? Mesmo ao OMC, que ele
quase está se retirando, talvez ele volte. Porque o que o Trump estava querendo fazer? O Trump tinha na cabeça, muitas vezes eu tinha essa sensação, dos anos 90. O que aconteceu nos anos 90? A queda da União Soviética tira o oponente principal que os Estados Unidos tinham no mundo. Com a retirada da União Soviética, os Estados Unidos puderam exercer um poder unilateral. Era o que se chamava a Pax Americana, né? Como a Pax Romana. É a paz imposta por um único país. Isso se deu num quadro em que a China era uma potência secundária. A China adentra no cenário internacional com peso e com força a partir de 2001, 2002. Então, de 91 a 2001, os Estados Unidos tiveram terreno livre para quase que, entre aspas, reinar no mundo. Essa situação, o Trump tentou reviver, quer dizer, você tem a guerra comercial com a China, mas exercer nos organismos multilaterais um poder quase que unilateral. E se deu mal, não prosperou. Os Estados Unidos se isolaram. Agora, os Estados Unidos isolados é muito diferente, por exemplo, do Brasil isolado, do Chile isolado, né? Aquilo é um mastodonte, e o mastodonte não se isola, né? Mas ele pode ter dificuldades em algumas áreas, mas os Estados Unidos se isolaram nesses organismos. É só pegar as votações dos Estados Unidos, algumas votações no Conselho de Segurança, na OMS, como é que os Estados Unidos votaram. Com o Brasil, com Hungria, com pequenos países, pequenas ditaduras de extrema-direita. Maringoni, existe essa possibilidade, porque o Trump desarranjou tanto o interno, não cuidando da pandemia, a taxa de desemprego altíssima. Você tem uma situação de saúde, do acesso à saúde, que é complicado. Nós temos quanto tempo de sossego até o Biden começar a olhar para o mundo e ter que olhar para dentro do seu quintal e tentar arrumar o desarranjo feito? Nós temos uns 2 anos aí de sossego. Olha, é preciso ver o seguinte, o Trump teve um desarranjo geral na economia, mas a economia americana cresceu nos anos Trump e houve uma recuperação do emprego em algumas áreas. Porque, embora o Trump seja um extremista, ele não é louco. Louco é o sujeito que não tem consciência do que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, mas ele não rasga dinheiro. Então, ele favoreceu o aumento do emprego em várias áreas, embora não no ritmo de crescimento, que foi bastante razoável aí na maior parte do seu governo. A economia mergulha numa queima de empregos, de postos de trabalho, numa recessão esse ano. Agora, é um país que jogou na economia, na tentativa de recuperação, quase 20% do seu PIB. No entanto, o tratamento sanitário da pandemia foi um tratamento fundamentalista terraplanista, né? A resolução via Biden, ela só pode se dar se retomar o Obamacare, né? O Healthcare, a tentativa de construir algo semelhante ao SUS aqui no Brasil, porque a gente tem que pensar a pandemia, e isso tem estudos sanitários para isso. O vírus, toda pandemia é uma doença que ocupa território. Ela vai se espalhando pelo território e afetando a população desses territórios, com maior ou menor intensidade. E a pandemia tem que ser raciocinada como um exército inimigo, não um exército militar, claro, mas um exército ocupando o seu território. E, quer dizer, claro que você não vai tratar vírus com canhão. A lógica para aí. Você não vai matar gente, porque a guerra você mata a gente na organização sanitária, você tem que salvar pessoas. Mas eu estou dizendo, a logística tem que ser uma logística totalizante no território, tem que ser uma logística de escopo nacional. Os Estados Unidos têm 2 dificuldades. A primeira, mais evidente, que não contam com um sistema público de saúde e esse sistema não é integrado. O segundo é que cada estado tem uma política de saúde autônoma. Então, é muito difícil nos Estados Unidos você ter uma política única, em qualquer situação, nacional. Então, o Biden vai ter que vencer dificuldades grandes aí, seja romper interesses. Isso não é fácil, porque está travado no Partido Democrata interesse da indústria de planos de saúde, que é um braço do capital financeiro, e resolver um problema federativo, que é conseguir tratar da pandemia como um problema nacional. Os Estados Unidos têm
Isso não aparece em fase de crescimento econômico, mas em períodos de crise aparece. Tem um problema sério de pacto federativo que vem lá da fundação do país, né, da primeira Constituição em 1787, mas especialmente de como foi feita a recuperação do país, ou a restauração, que eles chamam, depois da Guerra Civil. É muito complicado essa relação de Washington com os estados. A gente viu isso na apuração da eleição. E a dificuldade também vem com a representação democrata nas casas, né? Nas casas legislativas. Isso aí também deve dificultar um pouco esse enfrentamento e a retomada, né? Sim, mas isso também, né, o problema que vai ter no Senado, o problema que vai ter na Suprema Corte, na Câmara eu não vi, parece que eles têm uma pequena, não sei como é que ficou, não sei se, acho que eles têm É uma pequena vantagem só. Algumas cadeiras mais. Mínima, mas os Estados Unidos são hoje um país dividido. Isso vários analistas têm falado. Tudo bem, foi uma diferença de alguns milhões de votos, mas todos têm mais ou menos 70 milhões de preferência, cada candidato. Isso não vai acabar com o governo Trump, com o governo Biden. E até porque os interesses mercadológicos, por exemplo, na área de saúde, estão dentro do Partido Democrata. Vamos lembrar o seguinte: o Partido Democrata é o partido de Wall Street. Mais do que o Partido Republicano, por exemplo, é claro que existe uma esquerda democrata que cresceu um pouquinho na representação parlamentar, mas não é suficiente. Até o Trump se aproveitou disso na campanha de 2016 contra a Hillary Clinton. Ela falava que a Hillary era candidata dos mercados, da Bolsa de Wall Street, dos abutres. Então, existe esse problema dentro do Partido Democrata. E existe também outro, que é essa questão de nenhum presidente americano, por mais que individualmente ele possa ser ter preferências de um lado ou de outro, é muito difícil que ele mude algumas cláusulas pétreas da política externa americana. Eu sei que eu falo demais, Luiz, mas só pensando o seguinte: os presidentes americanos que mais tentaram sair da caixinha, e saíram de fato, nos últimos 100 anos, foram o Franklin Roosevelt, que governou numa situação do pós-crise de 29, e era acusado de comunista, mas não ele só, mas a sua esposa, Eleanor Roosevelt, que é uma mulher ligada a direitos humanos, uma mulher independente, ela sofria vários preconceitos, primeiro sexistas, né? Que tinha aquele negócio, aquela acusação baixa de colocar em dúvida num país moralista a sexualidade dela. Era uma coisa horrorosa, sempre insinuado. Mas o fato dela ter visitado a União Soviética, visitou depois do governo, na verdade, mas do comportamento dele na guerra, aliado da União Soviética, ele sempre foi atacado. Mas especialmente porque ele determinou uma intervenção pesada na economia. O outro presidente americano, mais recentemente para eu que sou mais velho, acho que você nem era nascida na época, é o Jimmy Carter. O Carter foi um presidente que, claro que havia interesses do establishment americano, mas que colocou os direitos humanos no centro da sua atuação, especialmente na América Latina, diante das ditaduras. Muito nos favoreceu aqui, porque tinha gente morrendo nas cadeias, sendo torturada, e a ação do Carter foi positiva nesse sentido. Repito, eles tinham interesse também de mercado para isso, né? de colocar uma possível independência do Brasil frente ao programa nuclear que o Brasil foi negociar com a Alemanha. Mas, enfim, foi muito positiva para ampliar a crise da ditadura. Maringoni, eu te agradeço muito essas explicações e vamos voltar a conversar, tem muita coisa pela frente ainda. Não sei se são explicações, mas são aqui impressões que eu tenho nesse quadro ainda movediço da gente não saber como é que vai ser o governo Biden, né? Eu acho que deve ser um governo semelhante ao governo Obama em vários aspectos, mas sempre levando-se em conta as circunstâncias. A circunstância na América Latina mudou um pouco com a eleição na Argentina, com o fracasso do golpe na Bolívia, com a posse do Luiz Arce, com a situação do Chile. Nós vamos ter eleição no Equador
agora em janeiro. Então, nós estamos numa situação movediça com a qual o Biden vai ter que lidar. Eu agradeço muitíssimo, adoro participar aqui, escrever sempre no GGN. Tamo Obrigado. junto. Obrigado, Maringoni. Tchau. Tchau.